Boa noite a todos, muito bem-vindo ao nosso canal Espiritismo com Cristo, com o quadro Evangelho no Mundo, o Evangelho no lar, no seu coração, na sua vida, pois o Evangelho ele é transformador desde que a gente o entenda e o compreenda. A mensagem que Jesus nos trouxe, ela é maravilhosa e ela muda muitas vidas. Com certeza, se você se aprofundar, buscar entender, estudar, ela irá fazer uma transformação gigantesca no seu caminhar. Hoje eu estou aqui, né, apenas eu, as meninas por motivo aí de compromissos trabalhísticos, não tiveram estar presente, mas estou aqui, graças a Deus, e espero corresponder à altura aí com a mensagem que Jesus nos trouxe, levando para todos os lares que nos assistem, que nos ouvem, essa mensagem reconfortadora e edificante. Eu convido a você a se acomodar aí no seu sofá, na sua cadeira, na cama, onde você estiver, no carro. Lembrando também que sou um trabalhador da Casa Espírita Cristão que fica aqui em Carapicuíba, na Granja Viana. A casa ela tem o atendimento presencial às quartas-feiras, às 7 da noite, temos o Evangelho. E aí você fica à vontade, se você se sentir à vontade para vir conhecer, estudar, temos a leitura do Evangelho para você vir conhecer, estudar, entender um pouco mais esse Evangelho de Jesus. E em seguida a leitura do Evangelho temos também passes. Fica à vontade, a casa tem um acervo muito grande de livros. Se de repente você não tiver condições de estar adquirindo um Evangelho para estar fazendo o estudo, a casa te empresta. O convite está de pé. Jesus nos convida há mais de 2000 anos a conhecê-lo e conhecer a sua mensagem. A casa também tem o trabalho presencial aos domingos. Ela abre a partir das 14 horas. As palestras começam às 15. E aí temos passes magnéticos, temos entrevistas, atendimento fraterno, evangelização infantil, esclarecimentos diversos. A casa ainda tem um trabalho muito bonito que é a doação de cestas básicas para famílias que está passando aí por uma vulnerabilidade alimentar. Muitas vezes o pai de família ou a mãe de família estão desempregados, ou às vezes nem tão. Às vezes a família é um pouco mais numerosa e precisa de um reforço, a casa doa essa cesta. E é claro que ela tem um número limitado de assistidos, né? Até pela condição que ela não poder atender, gostaria de atender mais, de repente 1000 famílias, 500 famílias, mas não tem essa condição ainda. Se for da vontade de Deus, um dia ela o fará, tá bem? Agora, de fato, convido você a gente relaxar aonde estivermos, mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, mentalizar aquele sorriso largo, meigo, nos convidando a abraçá-lo, nos convidando a sentar e ouvir a sua mensagem, a interpretá-la e colocá-la no nosso dia a dia para que essa mensagem seja a mudança que tanto precisamos fazer em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente está dando continuidade à leitura aqui, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 18, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na mocidade, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criaturinha abandonada a impedir de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à infância abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei.
Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi querida numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que fere o coração, não é essa esmola que queima a mão, na qual cai, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que, fazendo o bem, trabalhai para vós e para os vossos. Um espírito familiar em Paris, 1860. Agora também eu tenho aqui o item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. É também do orgulho, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar seu reconhecimento a seus pés. Aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus o terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que sejais pago por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos. Estejais certos, ao contrário, de que há uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, se lembrará, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão e quererá reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admirareis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Hungria Protetor Incens, 1862. Beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido. Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo seus inimigos, se repelisse o infeliz por ter este uma outra fé que não a sua. Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de lhe fazer amar. Em o repelindo, se lhe faria odiar.
São Luís, em Paris, 1860. Aqui nesses 3 trechos em que eu li sobre o Evangelho, né, o primeiro trecho fala sobre os órfãos. O quanto é triste, né, uma criança não ter ali o colo da mãe, o abraço, o cuidado fraterno, o beijo, a segurança. E a gente que já passamos por essa fase da infância, quanto é importante essa presença do pai e da mãe em nossas vidas. Eu falo até mais da mãe, porque a mãe é aquele ser que denota mais carinho, é aquele ser que cuida, que nos ouve, que nos ampara. O pai também dá esse cuidado, mas o pai ele é mais bruto, ele é mais, pela condição do homem, ele não tem todo o carinho que a mãe tem, todo o cuidado. A mãe é meiga, o tom da voz é mais suave, a mão é mais leve. Os carinhos que a mãe faz ao dar um banho, ao dar um alimento, a voz em que ela cuida da criança é, é, é um bálsamo para aquela criança ainda tão insegura no mundo tão difícil em que a gente vive. Imaginem quantas e quantas crianças tem por aí nos asilos. Graças a Deus existem também as freiras, muitas irmãs que de repente também não são freiras, mas são devotadas a ir lá cuidar. Muitas mulheres que não tiveram o, o benefício de dar à luz a uma criança vão lá ajudar a cuidar, algumas adotam. E isso é maravilhoso. Então, aqui no Evangelho, ele nos conclama a cuidar da criancinha, não só que estão nos asilos, mas as crianças à nossa volta. Muitas vezes, na nossa própria família, temos crianças que são mal cuidadas, maltratadas, órfãos de pai e mãe presente, porque a gente vê essas crianças na rua o dia inteiro, muitas vezes tarde já, 2, 3 horas sem almoçar, maltrapilhas, quando a gente sabe que tem pai, mãe, tem toda uma estrutura, porém naquele lar ali faltou a visão do cuidador, daquela pessoa que abraça, que acolhe, que põe no colo, que ensina, fala, olha, não faça esse tipo de coisa, isso vai te levar para um mau caminho, não, não, não caminhe com pessoas dessa índole ou dessa, para que ela também não caia no vício, não se perca no crime, não caia nos enganos que o mundo tanto tem aí. Quantos e quantas pessoas eh, levam crianças para a perdição, colocam no mundo do crime para traficar drogas, para fazer roubos, outras são treinadas para cometer assassinatos, muitas são exploradas sexualmente, porque muitas vezes o pai e a mãe deixou a Deus dará. E Deus, aqui através de Jesus, nos convoca a olharmos com um olhar fraterno para esses irmãozinhos em desenvolvimento. E aí, no próprio texto, ele nos diz, né? Se a gente soubesse que esse irmãozinho que caminha na rua aí, muitas vezes cheirando cola, sujo, com fome, pedindo no semáforo, se a gente soubesse que aquele irmãozinho, numa outra encarnação passada aí, foi um irmão meu, foi meu pai, minha mãe, ou foi um filho, como é que eu iria ficar? Aí ele disse que se de repente eu soubesse dessa situação, a minha função já não teria mais que ser a caridade, seria um dever. Porque se eu tenho um irmão consanguíneo que está nessa situação, eu, por obrigação de ser o irmão mais velho, tenho que acolhê-lo, colocar na escola, dar segurança, segurança alimentar, agasalhá-lo no frio, instruí-lo para a vida. É isso que Deus nos convoca. Como eu disse no início, o Evangelho do Cristo ele é transformador. E essa parte do Evangelho nos convida a isso. Nos convida a olhar nossos irmãos menos afortunados, que não tiveram o amor do pai ou da mãe, que a sociedade muitas vezes, 99% faz vistas grossas e deixa aí que elas se percam pelos caminhos errados do mundo.
A gente sabe que a Fundação Casa está cheia de menores infratores. Não é porque nasceram ruim, não. É porque não tiveram a oportunidade de conhecer o caminho do bem. Porque alguém se omitiu. Alguém virou as costas, achou melhor e cuidar da própria vida do que acolher o próprio filho que colocou no mundo e ensiná-lo o caminho do bem, ensiná-lo sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida maior que nos espera. Porque essa vida aqui, ela é uma escola. E a gente está nela aqui para aprender, para poder nos melhorarmos. Jesus nos convida o tempo todo a fazermos essa mudança. E esse convite a cuidarmos dos nossos irmãozinhos menores é um convite maravilhoso, porque as crianças são diferentes de lidar do que os adultos. Elas têm uma energia muito gostosa, elas são inocentes, são puras. Por mais que já tenham convivido com o que não presta, continuam sendo criança. Basta que a gente sente, converse, olhe nos olhos, passe confiança, trate com respeito, com carinho. Elas voltarão a ser crianças, pois Deus as fez assim. Então, fica aí o convite para todos, né? Para a gente olhar com mais amor para nossos pequenos aí, tão necessitados de toda sorte. Aqui no segundo trecho ele fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão. E quem não os tem? Quem na família não tem aquela pessoa que de repente você ajuda ele a terminar uma construção, doa alguma coisa, e num belo dia essa pessoa te bloqueia, te cancela, não fala mais com você. Mas aí tudo bem. O próprio texto diz o seguinte: Deus permite que haja ingratidão para poder testar a nossa força de vontade em fazer a caridade. Que a gente continue doando, que a gente continue estendendo a mão, sendo amigo, sendo verdadeiro. Se alguém está em erro, esse alguém não será nós. Desde que a gente continue fazendo a nossa parte, respeitando o nosso próximo com muito amor, com respeito. Se de repente eles se acharem no direito de se afastar e seguirem a própria vida, que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a casa desses irmãos, as suas vidas, seus negócios. Porque Ele está vendo o que a gente faz. Ele está vendo a nossa atitude e está vendo a do nosso próximo. Acontece. Se há filhos ingratos em relação a Deus, imagine se não haveria ingratidão aqui entre nós, irmãos. É claro que tem. Então que a gente não se deixe, né, levar por essa má vontade do nosso irmão e pare de falar, pare de fazer a caridade, pare de estender a mão, de doar, de convidar ao próximo a estar conosco à mesa. Que a gente continue a tendo esse amor, a tendo essa boa vontade, porque Jesus, ele nunca perguntou para ninguém se as pessoas acreditavam nele, se acreditavam no evangelho que ele trouxe, na mensagem que ele nos ensinou. Ele acolhia a todos. Ele apenas pedia: olha, vai e não peques mais, a sua fé te curou. Ou ele dizia assim, né? Não diga nada a ninguém, enquanto ele ainda não podia divulgar as suas obras. Porque ele nos ensinou que a caridade ela não tem que ser gritada em cima dos telhados, no megafone. A caridade ela tem que ser feita ali entre você e o irmão necessitado, com muito amor, com boa vontade, com respeito, para você não humilhar aquele irmão que está recebendo. E pelo contrário, que você traga ele para o seu lado, que você ensine ele o bom caminho, para que ele possa ter forças de caminhar com as próprias pernas, e quem sabe lá na frente vai ser ele que vai acolher um outro irmão em necessidade. Temos muitas histórias maravilhosas aí de irmãos que já viveram em condições de morador de rua, saíram dessa situação e prosperaram na vida. Temos o cantor aí, Seu Jorge, e tantos outros exemplos que viraram empresários e caminham com as próprias pernas e ajudam quando há necessidade de alguém ser ajudado. É mais uma parte do evangelho que nos convida a olharmos esse lado social e a fazermos pelo nosso próximo com muito amor, assim como Jesus fez e nos ensinou.
Aqui no último trecho ele fala também sobre a beneficência exclusiva. E aí ele comenta o seguinte: será que eu preciso fazer a caridade só para aqueles irmãos que são palmeirense, ou são corintiano, ou são são paulino, ou são santista, ou só para quem mora na minha rua? Não. Ele diz que é isso que a gente precisa abolir do nosso pensamento. A gente não tem que fazer a caridade só para quem é espírita, ou só para quem é católico, ou só para quem é evangélico. É para todo mundo. Porque perante Deus somos todos irmãos. Somos todos criados pelo mesmo Pai, nas mesmas condições. O espírito é criado simples e ignorante para que ele cresça, para que ele aprenda e evolua. E no meio dessa evolução, há essas necessidades que aparecem de irmãos necessitados, que outros vejam essa necessidade e contribuam, né, para satisfazer essa necessidade dos nossos irmãos. É isso que Deus espera de todos nós, tá bem? Então que a gente tire do nosso pensamento que devemos acabar com o sentimento de doar só para quem é espírita, ou é católico, ou é evangélico, ou é ateu. Que a gente doe para todos, que a gente perceber em necessidade, que a gente tenha amor em nossos corações e que a gente possa fazer a vontade do nosso Pai através das nossas ações. Não adianta apenas eu ler o Evangelho, compreendê-lo, entendê-lo, falar dele pelos cotovelos. Se eu não colocar a mão na massa, tudo isso que eu estou dizendo aqui não tem importância, não vale nada. O Paulo de Tarso certa vez disse que o amor sem ação, ele é como um sino que só ressoa. Não muda nada, é um metal só que faz barulho. Mesmo que ele doasse o corpo dele para poder ser estudado, ser pesquisado, se ele não praticasse a caridade, não fizesse o bem, não ajudasse o próximo, tudo isso não teria valor nenhum. Então esse é o convite do Evangelho. A gente buscar entendê-lo, estudá-lo, compreendê-lo e colocar em prática, que é o mais importante. Porque a partir do momento em que a gente coloca a mão na massa, em que a gente assiste aquela pessoa necessitada, a gente está colocando a fé em ação. O amor está agindo ali de fato. Ele não está sendo apenas falado. Tá bom? Fica o convite para todos, então. Venham conhecer a casa aí, quem puder. Procure aí nas redes sociais. Fica aqui na Estrada da Fazendinha. Coloque aí no seu calendário aí. Falando nisso, terça-feira que vem, aqui no feriado, teremos uma psicografia. A casa estará aberta para uma tarde de psicografia a partir das 14 horas. E a casa solicita para quem vier trazer 1 quilo de alimento não perecível para que ajude na composição dessas cestas básicas. E aí fica à vontade. Venha, chame seu vizinho, chame seus familiares. De repente você já tem um familiar desencarnado no mundo espiritual. E se for da permissão de Deus, o telefone sempre toca do lado de lá para cá. Se for da permissão de Deus, você receberá assim uma mensagem dele dizendo como está, o que viu, como está, se está estudando, se está se tratando, se já há uma previsão de voltar à carne aqui na reencarnação. É muito maravilhoso. É como que se a gente tivesse um parente que viajasse para um país distante e não tivesse esse contato frequente, mas que de repente, assim, uma hora ou outra, viesse um zap dele, ó, tô legal, tô bem aqui. Infelizmente, a gente ainda não consegue ver fotos do mundo espiritual do lado de cá, como é feito no WhatsApp, não há ligação de vídeo, mas vem a mensagem escrita, tá bem? Fica aí o convite a todos. Comente com seus vizinhos, chame quem quiser vir, tá bom? Eu convido a todos agora, então, para a gente serenar o nosso pensamento, iluminar a nossa casa toda, nossos entes amados. Eu espero que você tenha lembrado de colocar aquele copinho com água para que a espiritualidade fluidifique durante a oração, tá bem?
Abra suas garrafas da geladeira, a espiritualidade também irá fluidificar todas, e aí, conforme elas forem acabando, você vai completando e você vai ter água fluidificada aí a semana inteira, tá bom? Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre amado Jesus, com muito amor, trazendo para o nosso pensamento aqui as nossas crianças à nossa volta, sobrinhos, filhos, netos, irmãos, que a gente se coloque como responsável por cada uma delas, pois Jesus nos disse que quando voltarmos ao mundo espiritual, o Pai perguntará a todos nós: o que fizeste do filho que lhe confiei? De repente, esse filho não é nosso filho de sangue, mas é nosso filho de coração. Há muitos irmãos que criam os irmãos mais novos por falta dos pais ou por pais serem negligentes. Que a gente possa acolher a todos, que a gente possa se lembrar também dos nossos irmãozinhos nos asilos, lembrar das nossas crianças aí nos orfanatos, tirar um dia da nossa rotina aí para ir lá visitá-los, criar o hábito de ir lá ler um livro, contar histórias, dizer a eles como é a vida aqui fora, levar esperança, fazer com que deem boas gargalhadas, iluminar um sorriso. Isso não tem preço, pois todos nós já passamos pela infância e sabemos que há sempre um parente que nos fazia sempre sorrir, seria um tio, um avô, avó, ou de repente o pai, a mãe mesmo, o irmão mais velho que é engraçado e que via em nós a condição de nos fazer sorrir, contando sempre histórias, trazendo para nós uma anedota. E essas crianças estão lá, com o coraçãozinho apertado, esperando que aquele portão se abra e que entre alguém lá, com um sorriso, com a palavra meiga, mansa, que leve a eles uma mensagem de amor. Senhor Jesus, Mestre amado, que o seu ensinamento possa transformar a nossa jornada, que possamos nos engajar nesses trabalhos em que o Senhor nos convida a pôr a mão na massa, a cuidar de nossas crianças, a auxiliar nossos irmãos necessitados, mesmo aqueles que nos respondem com ingratidão, e que possamos entender também que a beneficência da caridade não é feita apenas para nossos irmãos do nosso partido, pois há irmãos do partido contrário que também sentem fome, sentem frio, sentem sede, sentem medo. É necessário que seja feita a caridade em todas as áreas, que a gente possa estender a mão indistintamente, sem perguntar qual a fé, qual a crença, sexo ou religião, de quem quer que seja, mas que a gente haja com muito amor, assim como o Senhor nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, essa foi a mensagem de hoje, e eu espero que, de fato, o Evangelho de Jesus venha fazendo uma transformação na sua vida, na sua jornada, no seu coração. Procure entendê-la, procure aprender, passar adiante para os seus familiares, para os seus amigos. A gente fala de tudo, de futebol, de política, de guerra. Por que não falar de Deus, que é quem de fato muda a nossa jornada, muda nossas vidas? Fica aí um convite. Jesus tem mudado a minha jornada há algum tempo, está mudando ainda porque não sou perfeito, longe disso. E eu convido a todos vocês, venham conhecê-lo, venham buscá-lo, entendê-lo, com certeza. Ele alegrará muito a sua vida e mudará a perspectiva que você tem desse mundo. Boa semana a todas e fiquem com Deus.